Sejam bem-vindos ao Dizer, o vosso podcast semanal de conversas, leitura de ensaios, poesia e muito mais. No episódio desta semana, converso pela segunda vez com a Ana Bárbara Pedrosa, a primeira a voltar ao Dizer. A Ana Bárbara é escritora, crítica literária, cronista, prestes também a tornar-se autora de banda desenhada, e foi o centro de uma das maiores polémicas literárias em Portugal em 2025, sobre a qual falaremos. Falamos sobre política, a sua bolsa em Moçambique durante o desembocar do que parecia ser uma guerra civil, o Chega, a manosfera e a corrupção da linguagem, sobre a literatura de viagem e, como é claro, sobre o episódio do podcast que fez correr tinta em que o João Pedro Jorge fala sobre as fotografias no Instagram da escritora Madalena Sá Fernandes. É um episódio capaz de ferir algumas suscetibilidades, mas a liberdade de expressão é mesmo isto, ter a capacidade de dizer aquilo que sentimos ou achamos, mas principalmente ter a capacidade de ouvir com um pensamento crítico e interpretativo. Espero que gostem. Pode. Mas já vamos a isso. Vamos falar de coisas que interessam. Começar por falar de coisas que interessam, que é IKEA, o melhor restaurante, / loja para se andar, ou não? Não, loja para se andar, sim. Melhor restaurante já achei há algum tempo. Entretanto fui... Como assim? Já não daste ideias? Quando era mais miúda, achava mais piada ao restaurante do IKEA. 4 eurinhos, 8 almôndegas. Mas a exposição de mobiliário escandinavo vale muito a pena. Não, claro. Isso sim. Isso diverte-me. Isso é muito engraçado porque permite imaginar vidas. Portanto, também tem um quê de ficção. Tem. Do género, quem é que viveria aqui? Em que moldes? Ou eu viveria aqui. Própria. Se a minha vida me tivesse levado a trabalhar em Hong Kong durante um ano, se calhar a minha casa ia ser este magnífico T0 de 5 metros quadrados, com tudo. E tu, quando compraste a tua casa, foste de projetos de IKEA ou não? Não fui de projetos, fui compondo a casa. Tive algumas coisas oferecidas ou herdadas e a partir daí fui fazendo e substituindo também. Estou agora a substituir as bilis todas. Pois, eu sei que de vez em quando por prateleiras. Aparece uma história qualquer a dizer, vendo isto, não é? Pois, ou dou muita coisa mesmo para me livrar. Só que as bilis têm um problema que é... São más. Além desse problema, perde-se muito espaço. Perde-se espaço útil. Por exemplo, eu vou trocar as bilis por prateleiras embutidas. Só a prateleira. E ganho 2 filas. E eu recebo livros, que é uma coisa doida, portanto. O próximo passo acho que vai ser... Compraste casa aonde? A Benfica. Ok. E é um T2? T3? T2. Vais fazer algum escritóriozinho / biblioteca ou é tipo sala / Não, a sala é um escritório com um sofá e uma mesa de jantar, no fundo, porque está forrada a livros. Está forrada a livros. Tá. Mas já nas paredes ou... Sim, nas paredes. Ou é de género que aqui tenho aquilo, porque a maior parte dos meus livros estão em casa, mas eu tenho montes de livros no chão. Assim. Não, primeiro não posso ter livros no chão porque há 2 bebés que adoram trepar livros, morder livros, rasgar livros, de repente, adeus. Portanto, eles já vão buscar os que estão na parede. Mas eu também sou um bocado obsessiva-compulsiva com a arrumação. Portanto, gosto de ter os livros direitinhos porque a minha casa muitas vezes também é o espaço de trabalho e eu preciso ter tudo em paz e arrumado. Portanto, tenho tudo em cima de prateleiras ou de estantes, ou os mais recentes ainda estão em cima de um armário da sala, porque ainda não foram para a ordem alfabética das prateleiras. Mas de volta ao IKEA, já não achas então o restaurante do IKEA um dos melhores restaurantes? Porque isto é uma discussão que eu tenho com várias pessoas na minha vida, porque eu sou um acérrimo ativista de 2 coisas, que é de cintos de segurança em carros, porque, não sei, eu teimo em rodear-me de pessoas que, por terem vivido noutra região de Portugal e nunca terem colocado cintos atrás, acham que já não é necessário. Então eu sou daqueles que vocês andam comigo no carro, têm de pôr cinto de segurança. Nem sequer há discussão. Não sei como é que tu és. Eu não, sou de segurança também. E depois... Nunca pensei nisso como um traço de personalidade. Não, para mim é porque lá está. Há muita gente... Eu conheço muita gente, a minha namorada é do Norte, de Aveiro, e deve ser uma coisa regional qualquer. Que não... Só alguém daqui de baixo é que diria que a Aveiro é do Norte.
Não. Isso para eu nós, tenho. Aveiro é sul. Para nós, Vizela. Sim, para nós, Minhotos. Minhotos, ok. Pronto, para mim, tenho aquela, não é, visão centralista de Lisboa como centro de Portugal, e tudo o que está para cima de Lisboa é norte. Claro. Odivelas é norte. Não, Odivelas é centro-norte. Loures já é meio norte também. Loures é norte. Mas pronto, tem essa coisa de não colocar cinto em lado nenhum. Quando vão atrás, ok, quando vão de pendura metem, mas quando vão atrás não colocam. E eu ando a batalhar para mudar essas mentalidades e sinto que o que eu estou a fazer. E depois outro traço de personalidade é tentar fazer entender que o restaurante do IKEA é das coisas mais económicas e boas que existem. Já não é tão económico quanto era. 3,5€ por um pratinho de arroz de pato. Eu lembro de passar lá algum tempo e achar que já não estava como era há uns tempos. Não, antes, pré-pandemia, era um bocadinho diferente. Pandemia, mas continua com preços muito acessíveis e comida boa e bem empratada. Tens algum patrocínio do IKEA para este podcast? Adorava, era das coisas que mais... E que nem era sequer aquele patrocínio de móveis. Não, eu só quero não ter de pagar 3,5€ por Pronto, por exemplo, eu já tenho esquemas no IKEA, que é, por exemplo, tu podes escolher ter o copinho reutilizável ou como é que se diz em português? Refillable. Reutilizável. Podes encher de novo e pagas €1. E descobriste que se levares o teu copo de casa aquilo funciona na mesma. Eles não te deixam. Mas o que é que te deixam fazer? Ninguém está a ver, Pedro. Tu és cliente de IKEA e tens acesso a ou um café gratuito ou um chazinho se pedes um chazinho. Pedes um chazinho, dão-te um café, um copinho maior, que é como se fosse o copinho maior dos refrigerantes, e de repente já ninguém acha mal. E eu vou cortar esta parte. Um breve momento para vos anunciar que o meu segundo livro de poesia, Vinça em Tempo, é um dos 10 finalistas para o prémio Melhor Livro do Ano na categoria Poesia da Bertrand. Estou ao lado de grandes poetas portugueses consagrados como o João Luís Barreto Guimarães, a Filipe Leal, o José Tolentino de Mendonça, e o que por si só já é uma pequena vitória. Mas queria pedir-vos, se tiverem lido e se tiverem gostado e acharem que vale a pena o vosso esforço e o vosso tempo, que votem no meu livro para tentarmos vencer este primeiro prémio para que estou nomeado. É um prémio importante porque quem decide são vocês, os leitores e os livreiros. Podem votar em bertrand.pt ou encontram os links na descrição do episódio. Obrigado e a poesia vive. A última vez que falámos, que foi em dezembro de 2023, Acho que foi antes. Não, foi dezembro. Deves ter publicado em dezembro. Exatamente, publiquei em dezembro, mas falámos em... Que eu ainda não estava ultra barriguda. Não estavas, não. Acho que foi para em setembro ou agosto. Não foi tão. Foi setembro, outubro, uma coisa assim, acho. Sei. Mas exatamente, tu estavas grávida e já de gêmeos. Acho que na altura já me tinhas dito isso. Não sei se na altura já me tinhas dito os nomes. Exato, eu lembro dessa parte. Portanto, foi de certeza antes de outubro, porque eu lembro-me de que sabia que um era menino e não tinha a certeza do outro. E já só tinhas o nome Maria? Ou já ainda não tinhas nomes sequer? Não, eu já tinha nomes desde antes da gravidez okay, até. Okay. Portanto, só precisava da certeza de que a Maria seria Maria. Pronto. Ok, David já era. Sim, o primeiro menino ia ser David, mas caso a Maria fosse menino, já não podia ser Maria. E como é que tem sido essa experiência? Bom, tenho tido de alterar os hábitos de escrita. Agora escrevo muito mais à noite. Antes escrevia muito mais durante a tarde. Os dias de trabalho são mais curtos, não é? Começa logo em stress, a tratar de miúdos, levá-los à creche. E eles agora já estão grandes, ou não? Já têm um ano? Tenho 14 meses. Pronto, eu acho que já passou a fase mais dura. Continuam a ser bebés. Ou não? Não, já passou a fase mais dura. O primeiro mês é a fase mais dura. Tiveste muita privação de sono? Sim, não dormia. Não é privação, é inexistência de sono. Porque eles são dois, não é? Eram muito pequeninos, portanto tinham de comer muitas vezes, de 2 em 2 horas. Demoravam muito a comer, adormeciam enquanto comiam. E quando o segundo acabava, faltavam 20 minutos
para a dose seguinte do primeiro. Portanto, eu ia dormindo em períodos de 20 minutos ao longo do dia e eram 20 minutos em que eu tinha de decidir o que é que fazia. Bebia água, comia, tomava banho, dormia, isto de noite e de dia. Era... Enfim, mas depois a partir daí foi melhorando. Agora já tem horários normais. Já dá para dormir. Já quase são pessoas de... Dormem a noite inteira já, não? Sim. Dormem. Sim, em geral, às vezes acordam. Mas não tem nada a ver com as histórias de terror que costumo ouvir das pessoas. E do Google, não é? O Reddit. Tu já ouvi alguns podcasts a falar sobre, principalmente este último que fizeste com a Patrícia Reis e com a Paula Cosme Pinto e com a Paula, sobre, que incidiu muito sobre esta questão de seres mãe e de seres... Foi um podcast engraçado, de seres mulher, mãe, sozinha. Eu não sei se sentiste isto, mas quem ouviu e quem te conhece... senti que houve ali havia uma expectativa de respostas tuas por parte delas que não foram correspondidas. Ou seja, eu senti que elas muitas vezes estavam à espera de uma resposta tua que tu não lhes deste. Não sentiste isso? Não. Por exemplo? Quando a Patrícia te perguntou, por exemplo, se a partir de agora tu ias escrever um romance a partir desta experiência. Porque foi uma experiência, né, edificadora e algo que tu querias muito. E vem quase desta noção de que agora foi a coisa mais importante, e eu sei que foi, porque era algo que tu querias muito, mas que, no fundo, basear toda a tua identidade artística ou literária em volta desta questão de ser mãe. Sim, até porque é uma questão sem interesse, não é? Porque... Tem interesse para ti? Não, mas digo do ponto de vista literário, como tema é uma coisa muito banal. Somos todos filhos de alguém, quase toda a gente tem filhos, quer dizer, não há ali grande sumo. Além de que eu acho que a literatura se alimenta muito do conflito, da angústia, e acho que a maternidade em geral apresenta mais dificuldades corriqueiras de logística. Uhum. Pelo menos em famílias felizes. Famílias felizes não dão boa literatura, não é? Famílias infelizes é que dão. Eu acho que esse conflito alimenta muito o romance. E acho que a banalidade do dia-a-dia, a não ser que tenha um olhar muito particular, que seja mesmo virado só para a questão dessa banalidade, não tem sumo que sirva. E depois ainda há outra coisa, que é, eu gosto que a literatura me permita fazer outras coisas, ser outras cabeças, viver outras vidas. Portanto, se nos meus momentos a sós, nos meus momentos de criação, estou a reproduzir a minha vida, não tenho interesse, nem não tenho vontade, já tenho a vida por ocupar essa parte. É quase uma coisa, é quase uma coisa ensimismada, não é? Tu estás a escrever sobre ti própria. Sim. Quando o estás a viver. Sim, quando não há assunto, não é? Eu mesmo em relação à autoficção já tenho muitos entraves como leitor, é uma estratégia de ficção que não me diz muito, e que acho que muito dificilmente é bem feita, porque acho que é muito fácil uma pessoa afunilar-se nos seus pequenos dramas e não lhes conseguir dar uma certa noção de universalidade. E aqui seria a mesma coisa, não tenho interesse nenhum em mexer nas questões da maternidade. Para quê? Pode dar umas publicações de Instagram engraçadinhas, mas não passa disso. E como tema literário não me interessa minimamente. O que não quer dizer que não haja romances que têm esse tema, que tocam esse tema e que o fazem bem. E que são ótimos, claro, mas são sempre romances que partem de um conflito, de uma relação de animosidade entre mãe e os filhos, de uma ideia de violência dentro do seio da família. Sem isso é muito complicado. Isso nunca houve em ti, não é? Ou seja, claro. Para ti partiu de um desejo profundo em ser mãe e o conseguir ser mãe. Mas... Até porque, repara, se os escritores, a partir do momento em que são mães e pais, começassem só a escrever sobre isso, a literatura era uma coisa muito monotemática. Sim. Não servia para grande coisa, não é? Certo. Se começarmos a perguntar agora aos escritores todos, então teve um filho há 5 anos. E é quando um romance sobre isso? Não, assim, eu também não
eu percebi de onde é que veio a pergunta da Patrícia. Também não concordo necessariamente com ela, ou seja, porque acho que há pessoas que se calhar o fariam, não é? E há pessoas que estão mais enviesadas para a autoficção ou porque tiveram uma vida muito profundamente dura e baseiam-se a partir desse conflito para depois escrever. No teu caso, não é? Era uma coisa diferente e esse desejo profundo de amor não sei, não senti que a partir daí tu quisesses eventualmente. Mas é que eu até acho que é outra coisa. Eu não acho que o espaço do romance seja um espaço de testemunho ou de partilha. Eu acho que um romance é uma coisa muito mais abrangente, que o romance à partida não tem um tema, um só tema, e que quando se pensar num tema, se consegue identificar alguma coisa, tem de ser abrangente para várias personagens e tem de ser uma coisa que perpasse o livro todo. Portanto, sei lá, acho que fazer da vida a ideia de literatura, mas que ao mesmo tempo é não ficção, afunila muito o campo da escrita e também faz com que se deixe de fazer coisas que só se podem fazer através da escrita, entrar em territórios em que só a escrita permite. Só através da escrita é que consegues fazer. Certo. Tempo para serviço público. Abril já começou e temos mais 3 espetáculos este mês já confirmados. O primeiro é no dia 12 de abril, na Residência Universitária de Benfica, com a Horizontal 360, onde serei host de um microfone aberto, onde quem eventualmente quiser vir dizer os seus poemas pode vir, basta apenas inscrever-se. Dia 12 de abril, às 15 horas. Dia 23 de abril vou estar em Castro Verde, na Feira do Livro, com o espetáculo Dialetos Poéticos e com a apresentação exatamente deste meu segundo livro, O Vinho Sem Tempo. No dia 29 de abril estarei no Barreiro a falar com uma escola secundária. E tenho mais datas para maio, para junho e para julho e no fundo para o resto do mês também. Podem encontrar todas as informações e a agenda completa em poetadacidade.com. Mais uma vez, todas as informações e a agenda completa em poetadacidade.com. E agora, de volta ao episódio. Tu, quando falámos também em dezembro, na altura, estavas a escrever 2 livros. Estavas a escrever o Viagens com o Medi, não é? Teu amigo. E depois estavas a escrever, se me lembro bem, uma biografia? Não? Não, acho que só estava a escrever esse. Era só... Eu tenho um romance que não ando a arrastar, mas em que ando a trabalhar há alguns anos. Talvez estivesse a trabalhar nesse romance, ainda estou. É um romance em que estou a trabalhar, acho que desde o Lisboa Chão Sagrado. Histórico? Não. Não. Um romance contemporâneo. Okay. Contemporâneo, com alcance no passado, mas dentro dos limites da vida das personagens. Só que tenho feito algumas versões, tenho dado alguns períodos de descanso. Depois dessa entrevista, o romance ainda teve outro período de descanso e, entretanto, voltei a ele e estou a reformular muita coisa. Quando foste agora a Moçambique, já falamos sobre as viagens, mas quando foste agora a Moçambique, o teu intuito era trabalhar em algum livro específico? Não, o meu plano era fazer 10 crónicas para publicar na Mensagem de Lisboa. Okay. Eram crónicas, meio crónica, meio conto. É um registro que eu já usava na Mensagem, que era o de meter a vida contemporânea, mas através de histórias que não tinham necessariamente de ser verdade. Que é o meu registro preferido. Sim. Porque tento dar do mundo, ao mesmo tempo que não estou circunscrita à realidade do mundo, que me aborrece passar um bocado, senão seria jornalista ou repórter. Exatamente. Pronto, então escrevi essas crónicas, fiz também outras crónicas para outras publicações, mas já era noutro estilo, aí já era mais crónica ao estilo de retrato da realidade. Mas tu nas Crónicas de Lisboa, nas Crónicas da Mensagem, tinhas de escrever crónicas sobre ou baseadas em Lisboa. Sim. Aliás, a Mensagem é toda só sobre Lisboa. Como é que foi escreveres em Moçambique coisas baseadas em Lisboa? Não, essas passaram a ser de Moçambique. Foi? Porque a bolsa que eu tive era uma parceria entre o Centro Cultural Camões de Maputo e a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, a ideia de publicar na Mensagem era essa ideia de intercâmbio. Houve um moçambicano que veio a Portugal. Portanto, no fundo, era mudar o olhar. Em vez de ser Lisboa, passava a ser outra cidade. E, portanto, dar também a conhecer essa cidade noutro sítio, em textos que estariam disponíveis para os dois públicos. Porque são online.
e também faz uma coisa que me interessa, que é o diálogo intercultural dentro dos espaços da lusofonia. Este intercâmbio entre... Sim, isso e as publicações. A ideia de estar noutro sítio, a escrever sobre esse sítio, mas depois publicar cá. Dar a conhecer às pessoas que estão cá. Que sim, não... e mesmo também servirá à partida para os de lá a ideia de um olhar estrangeiro sobre a vida de todos os dias. A vida deles. Como é que foi a experiência? Porque sei que foste... Quando ganhaste a bolsa ainda não tinha... quase guerra civil. Sim, aquilo, expultado, enfim, a estadia em si foi difícil porque foi quase uma espécie de confinamento, porque não se aconselhava que se andasse na rua, havia muitas coisas fechadas muitas vezes, o país estava em ebulição, havia muita gente que acreditava que os anos da Frelimo acabavam aqui, ali, no caso, nunca me pareceu que isso pudesse ser o caso, porque eu via as manifestações a crescer, mas parecia-me sempre que eram feitas de forma inorgânica, muito desorganizada, e a pessoa, que era o candidato Venâncio Mondlane, que instigava aquilo, também não me parecia muito sério nas suas intenções. Por exemplo, marcava uma manifestação para um dia e dizia: vou lá estar, vou estar nessa manifestação. Ele estava no estrangeiro, não se sabia onde, e dizia: a partir das 7 da manhã, o que fosse, estarei no aeroporto de Maputo. E era mais ou menos evidente que ele não poderia aparecer no aeroporto de Maputo, porque eu acho que se ele aparecesse naquela altura seria facilmente preso, exatamente, ou pior. Ou morto, sim. E depois às 3 da tarde é que ele faz uma publicação a dizer: infelizmente não pude, não sei o quê. Então parecia-me que era muito uma ideia de mandar o povo para a frente em nome dele. Ao mesmo tempo é uma personalidade evangélica. Eu acho que ele tem muitos tiques de ególatra e de ditador e de político à lá Dom Sebastião, de Messias. Eu vi muitas coisas ali que me fizeram lembrar do Trump, mas principalmente do Bolsonaro. Aquela ideia do Messias, do Salvador, de falar de cima para baixo, de dar indicações aos outros. Eu acho que se houvesse essa transformação na sociedade moçambicana, que acabaria por estar a trocar um problema por outro. Mas isto também é uma discussão que e foi muito difícil de ter lá, porque me parece que é uma sociedade que está totalmente polarizada. Ou seja, há os que serão os fanáticos da Frelimo, e quem está contra a Frelimo tem de apoiar o Venâncio Mondlane. E é muito difícil ter discussões políticas e discussões sobre a sociedade dentro deste esquema, em que parece que o próprio pensamento democrático, além de polarizado, é muito imaturo, mas é por estar associado a uma realidade muito extremada, que, portanto, parece que não permite o tempo necessário a uma reflexão séria sobre os processos democráticos. E tu tentavas ter essa conversa, tu estavas em contacto com a Embaixada, certo? Sim, com a Embaixada, mais com o Centro Cultural Camões, que é uma instituição oficial que fica no edifício da Embaixada também. E nunca... De que lado é que eles estavam dentro dessa dicotomia? Primeiro, não se podem pronunciar por causa das relações diplomáticas, certo. Portanto não se podem pronunciar oficialmente. O que é que tu sentias? Varia muito, mas esses também são portugueses, ou alguns são portugueses, vários dos que eu conheci eram portugueses. Eu referia-me aqui até mais ao povo moçambicano, que é difícil ter uma discussão, mas isso eu também começo a sentir que às vezes também acontece em Portugal. Sim. E cada vez mais, mas ali senti que era de forma mais exagerada, também porque o que está em causa é uma realidade muito mais bruta do que a nossa. E então senti que era sempre a ideia de dois polos em conflitos. Se criticas a Frelimo, quer dizer que apoias o Venâncio Mondlane. Se criticas o Venâncio, é porque és adepto da Frelimo. E não há espaço para a nuance, nem há acho eu, espaço para a calma em relação a isto. Mas parece-me natural, tendo em conta o estado de coisas que se verifica lá. Sim, mas essa falta de espaço para a nuance e para o discurso compassado sobre os problemas, lá se calhar eu só consegui, eu entrevistei o João Porfírio que esteve com o Venâncio 2 ou 3 dias, acho eu. Onde? Em Moçambique. Antes das eleições?
Antes das eleições. Quando é que foram as eleições? Foram em outubro, 7 de outubro? Também. Não, foi depois das eleições. Foi depois das eleições, foi em dezembro. Não sei, eu agora tinha de ver quando é que saiu aquela reportagem. Mas foi a reportagem saiu ano passado, mas acho que foi para o final do ano. E o Porfírio foi para Moçambique e quando chegou lá conseguiu o contacto do Venâncio e passou 2 ou 3 dias com ele. E pronto, não é, a experiência que ele me contou era um fugitivo, uma pessoa que estava ativamente com a cabeça a prémio. Pois. E que nesse sentido tudo aquilo que fazia era de forma... Clandestina? Sim, exatamente, clandestina. Era sempre um hotel diferente, era um carro, depois mudava de carro. Pois. E carros blindados e nunca saber bem... para que as pessoas nunca soubessem bem onde é que ele andava, etc. Portanto, não me choca que depois aquilo que passava para o povo, de que ele queria estar naquele local específico e depois acabava por não estar, também devia-se dessa clandestinidade e quase quando ele segurança. Dizia que ia estar, já ele era sabia evidente que não ia estar. Mas também é do género, é dares o pão ao pobre, no sentido de alimentar as pessoas. Mas isso é problemático, porque é enganá-las. Ou seja, essas pessoas estavam a dar literalmente o corpo às balas por um líder que não aparecia. Certo. Enquanto fazia ameaças ao governo, de que isto vai continuar, isto vai piorar, ameaças à própria economia do país. Sim, e a pôr em causa a integridade física do povo. Sim, não é? e o resto, o próprio tecido económico. E incentivar também a destruição, porque, quer dizer, é uma economia também muito diferente da nossa. Há muita gente que vive do dia-a-dia, do dinheiro que faz naquele dia. Portanto, via-se na rua gente desesperada, que vivia do artesanato, que vendia naquele dia. As pessoas nos cafés que tiveram de os fechar, que deixaram de ter como vender. Próprias ameaças dos apoiantes a dizer que iriam pilhar os supermercados, que se vissem carros na rua entre a hora tal e a hora tal, que iriam queimá-los. Portanto, também foi uma coisa de muita violência que me parecia não ter, muitas vezes, muito substrato político. E sobretudo, que não tinha estratégia. Um bocado randomizado, não é? Ou seja, algo completamente... ao sabor do vento, no sentido sem um plano central de mudança. Sim, porque eu acho que começou por ser uma reivindicação mais do que legítima, que é novas eleições ou uma revisão dos votos das eleições anteriores, uma vez que é evidente que houve fraude eleitoral por parte da Frelimo. Havia sítios onde foram registados mais votos do que votantes. Chegava-se a este nível de absurdo. Mas isto depressa descambou para outra coisa que dispersou tudo. Acho eu. É um bocadinho também o que se está a passar aqui em Portugal. Certo? Em que parte? A parte do que começas com... agora, com as eleições antecipadas, começas com uma questão que é válida, mas que de repente se torna algo um bocado mais do que necessariamente a manutenção ou a sustentabilidade do país e do governo. Acho que é diferente, não é? Porque críticos ou não críticos estamos todos dentro do mesmo jogo democrático, certo. Dentro das regras habituais. Mas ali também, se partires do princípio que que estás a jogar dentro de um jogo autoritário, o jogo é o mesmo também, não é? O autoritarismo da Frelimo e o autoritarismo do Venâncio. Sim, mas é diferente, não são duas coisas no mesmo plano. Por exemplo, um tem um exército e quando um lado manda o povo combater o exército, cria problemas. Sim. Ou quando havia vídeos que estavam a ser publicados no momento em que estavam a ser feitos na internet, de gente que estava a dizer que ia tomar o Palácio da Presidência, que já não me lembro se chama assim, e que era óbvio que isso não ia acontecer. Portanto, via-se que havia ali uma esperança imbuída de raiva ou de falta de noção da possibilidade do que podia acontecer, porque havia carros blindados na rua. Armas não são o mesmo que mãos.
E, portanto, senti muito isso, que havia também um certo controle online de uma pessoa que estava fora a dar indicações ao povo, mas que não sujava as mãos, que não podia sujar as mãos e que ele mesmo não corria o risco que estava a mandar as outras pessoas correrem por ele. Porque, repara, uma coisa é ele dizer, como dizia inicialmente, que houve fraude eleitoral. Mas isto, com o passar das semanas, passou a outro discurso. Passou a ser, eu sou o presidente eleito. E isto é igualmente preocupante, porque também não há provas de que ele tenha tido maioria, percebes? Sim. Pronto, é mais nesse sentido. Pronto, e é nesse sentido também que o aproximas ao Trump, no sentido de eu sou o presidente eleito, embora tenha perdido as eleições. Olha, nem era tanto por aí. É mais pela ideia messiânica, que até dá para colar mais ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro, sim. O Agualusa até escreveu um texto sobre isso, acho que se chamava mesmo O Bolsonarista Africano, uma coisa assim. Ok, uma crónica também? Sim. Foi publicada, não sei se foi na Folha de São Paulo, já não tenho a certeza. Mas que era sobre esta figura, um tipo que vem da igreja, que faz carreira ali, o próprio discurso político é muito parecido com o discurso religioso, e lá está, assim que essa crónica foi publicada, e é uma crónica perfeitamente doseada e sensata, as acusações foram sempre a mesma. É apoiante a Frelimo. Enfim, também havia quem criticasse o facto de ele ser branco. Eu acho que... O Agualusa? Sim. Mas isso também aconteceu ao Miyakoto. O Miyakoto também é quase persona não grata agora em Moçambique. Pois, eu sei. Quer dizer, sei o que se passou na altura em que ele também publicou um texto sobre... a legalidade, a ordem dos advogados, uma coisa assim, e vi de que forma é que aquilo foi. Nem é mal interpretado, é sobreinterpretado, é uma interpretação que é feita totalmente ao lado. E eu acho que quando se entra neste nível de animosidade em relação a uma postura que não diz exatamente o que nós queremos, e sempre de forma polarizada, se perde muito, porque passa a ser completamente inviável haver um diálogo. A ideia de transformar logo o outro num oponente faz com que se torne impossível discutir política, discutir a sociedade, discutir a vida. Também está a chegar cá, também acho, e sinto isto cada vez mais nos últimos anos. Mas é essa questão de, num regime autoritário, parece-me o normal isso acontecer, não parece normal nem acontecer cá. E que acontece cada vez mais. Está a ser o novo normal também. A ideia de, acho que se está a olhar muito para a política como uma ideia muito tribal. Sim, muito em que há grupos estanques e tu só podes dar-te com os do teu grupo e tens de defender cegamente os do teu grupo e apoiar cegamente os do teu grupo. Do teu grupo. Se tiveres um cozinheiro no teu grupo que meta sal na sobremesa, tu tens de dizer que aquela sobremesa está bem feita. Tu vês isso bem agora agora, há vários anos, mas com o Sérgio Sousa Pinto no PS, que é uma pessoa dentro do PS do mais razoável que existe, no sentido de quando há algo à direita que faz sentido, diz que faz sentido, quando há algo à esquerda que não faz sentido, diz que não faz sentido. E cria uma animosidade entre os apoiantes cegos do PS que não, mais uma vez, não dignifica o PS enquanto partido. Essa posição acho que pode não dignificar um partido, mas sobretudo acho que prejudica a democracia. O jogo político. Acho que por parte dos eleitores, dos cidadãos, passa a haver uma quebra do vínculo de confiança. Quando se ouve alguém a dizer uma coisa que não é necessariamente verdade, ou que é uma marosca, uma manipulação para se chegar a um fim e para se manipular uma intenção. Isto é uma coisa que me irrita muito, quando vejo gente do mesmo grupo ideológico, político, a usar a primeira pessoa do plural de forma que me parece abusiva. Às vezes até nas perguntas, o que é que nós achamos sobre não sei o quê? Esta pergunta arrepia-me. Ou quando alguém diz uma coisa qualquer e o outro lado desse mesmo grupo diz, então, mas não é isso que nós defendemos. E se alguém diz, não, mas é isso que eu defendo. E fica muito complicado, porque parece que se vão criando formas estanques de pensar. E uma forma estanque de pensar é sempre um problema.
E eu acho que há aqui uma questão de literacia também, mas também acho que tem de haver uma questão de respeito pela verdade e de respeito pelas frases. Pelo menos irrita-me muito, mesmo dentro do meu espectro político, não tem de ser em relação a alguém que está do outro lado da barricada, mas a ideia de se tentar dar a volta, até porque a longo prazo isto prejudica sempre, mesmo que no imediato alguém dizer uma coisa que possa defender a sua facção, possa colmatar ali um problema, a longo prazo isto vai sempre prejudicar alguma coisa. E não será uma falha da forma como da nossa democracia representativa, ou seja, no sentido de darmos poder a um conjunto de pessoas que elegemos e que estão responsáveis por falar por nós. Eu acho que a questão não é a democracia representativa. Acho que neste momento há um estado de coisas que ultrapassa a ideia de eleições, que é essa postura tribal em relação a tudo. Mas como é que se combate isso? Eu acho que é, mas não sei, se calhar eu também estou muito presa à minha área de estudos e profissional, mas eu acho que é através da linguagem, porque eu acho que neste momento um dos principais problemas políticos que nós temos não é políticos no sentido de decisão sobre a vida, é políticos no sentido de garantia de sobrevivência da democracia e fortalecimento dos parâmetros democráticos. É a forma como a linguagem é utilizada, que é irritante e muitas vezes serve para satirar areia para os olhos das pessoas. Olha, ainda ontem à noite, uma entrevista que eu estava a ver, não vi a entrevista toda, do Sebastião Bugalho, na CNN, em que ele estava a falar do PSD e o jornalista perguntou-lhe uma coisa qualquer e ele põe-se a dizer, sim, nós fomos oposição durante muito tempo, nós sempre defendemos não sei o quê. Isto para mim é de uma falta de seriedade que é arrepiante. A utilização deste nós, que não é compatível com a atividade política, partidária e eleitoral que ele teve. Essa oposição que existiu foi feita numa altura em que ele era comunicador independente, ou que era até candidato eleito pelo CDS. Portanto, estes rodopios com a linguagem são uma coisa que me enerva muito. Mas, mais uma vez, como é que... Concordo contigo com a questão da linguagem, mas o problema é, a partir do momento em que se usurpa o território linguístico, a verdade também deixa de ser um conceito objetivo, não é? E neste momento é isso que vemos, a verdade é subjetiva tendo em conta o enunciador dessa afirmação. Eu acho que tudo faz parte de uma coisa maior. Eu acho que a vida está muito diferente desde que nós estamos metidos num mundo de redes sociais, porque ainda há pouco estava a falar disso numa entrevista qualquer, que era sobre a ideia de leitura, como é que a leitura seria para as novas gerações. E realmente, eu lembro de quando era criança, a leitura era uma coisa feita muito a sós e, sobretudo, era uma coisa muito lenta. Eu tinha noites inteiras só para ler, só para escrever. E nós agora temos um excesso de estímulos. E é um excesso de estímulos que incitam a que haja uma reação imediata. Tudo é gatilho. Muita gente não vê entrevistas inteiras, mas opina sobre as entrevistas. Muita gente não lê um livro inteiro ou nem sequer lê o livro, mas opina sobre o conteúdo do livro, muitas vezes até por causa da identidade do autor. E eu acho que tudo isto acaba por funcionar da mesma forma. A ideia de que toda a gente tem de ter uma opinião imediata sobre todos os assuntos e que, portanto, relega para segundo plano o estudo, o objetivo, a verdade, a objetividade também, e exige uma tomada de posição imediata porque a política se vai transformando numa ideia de claque. E isto então vê-se ainda mais com a entrada do Chega no Parlamento. O Chega, em termos de substância, é uma coisa risível, rasa, mas funciona como claque. Aliás, se pensarmos no Ventura, podemos pô-lo ao mesmo nível daqueles a que nos referimos há pouco. É sempre a imagem messiânica de alguém que vem salvar um país e que vem salvar um povo e não interessa muito o que diz. Não sei se lembras, há uns anos, quando apresentaram o programa eleitoral ao Parlamento, o programa tinha meia dúzia de páginas. É um programa que se apresenta a uma associação de estudantes. Lembro.
Mas lá está, a questão do Chega, e que é um bocado a questão da... que facilmente conseguimos rever essa identidade messiânica no Ventura, tanto que o Chega, para todos os efeitos, sendo a terceira maior força política do país e tendo 50 deputados, continua a ser um partido de uma pessoa só, o que diz muito dos quadros que tem, não é? Ou seja, sim, aliás, quando as outras são notícias, não abona minimamente a favor do Chega. Sim. Pois, não, mas isso também não sei até que ponto é que podemos... Não quero aqui parecer que estou a defender, mas, ou seja, tu crias um partido, tens um crescimento, e agora não quero falar de se é um crescimento orgânico e que parte da empatia, ou se é um crescimento que vem desse lugar messiânico e da manipulação do povo, mas que cresce muito rapidamente e de repente tens a necessidade de apresentar 50 deputados à Assembleia. Tu não sabes muito bem, né? Se cresceste muito rápido, tu não sabes muito bem quem é que lá vais expor, no sentido de também não tens a noção da vida pessoal das pessoas. Mas muitas dessas pessoas que se meteram em problemas sérios não são só questões pessoais. Prostituição de menores não é um assunto pessoal. É uma postura, certo, perante a vida. Certo. Mas aquilo que não nos falta no sentido de até de saber, é pessoas que não são éticas moralmente e muitas vezes legalmente. Como é que, neste caso, o Ventura sabe que tem um gajo que anda a mandar mensagens a menores ou um que anda a roubar malas no aeroporto? Não Percebes? Sabe, nem lhe interessa. Nem lhe interessa. Mas como é que um partido pode saber? Essa é a minha questão. Um partido, da mesma forma que também existe no PS e no PSD pessoa, não é? Não assim, quer dizer, a taxa de crimes no Chega é uma coisa que está acima de qualquer um dos grandes partidos no pós-25 de Abril. A questão é que o Chega está feito para ser um partido de jagunços. E é isso que é. O Chega incita ao ódio, incita ao bullying, incita a uma ideia de superioridade que se baseia sempre num modelo de vida e, portanto, é normal que tenha dentro de si esse tipo de gente. Gente violenta, gente egocêntrica. Alguém que olhe para o André Ventura e pense que o André Ventura é um modelo de cidadão está a falhar em todos os parâmetros, porque é profundamente desonesto. Parece-me que não compreende as leis basilares de uma democracia e, portanto, quando se faz de vítima por não saber que não sei quem era cleptomaníaco, por não saber que não sei quem tinha uma acusação de violência doméstica, por não saber que não sei quem andava envolvido em prostituição de menores, também se põe a nu. É o tipo de gente que ele atrai e não é só o tipo de gente que ele atrai, é o tipo de gente que ele a sós põe na linha da frente da vida pública. Portanto, não funciona o discurso vitimista que ele tenta colar muitas vezes. Certo. Ou seja, eu não sei se é discurso vitimista no sentido de quando ele diz, de facto, prostituição de menores. Ou seja, o Sousa Boaventura também. Ninguém sabia que ele... E agora é a última entrevista que ele deu. Parece que é terrível. É terrível. A última entrevista que ele deu é terrível. É um enxovalho. É um enxovalho e quer dizer... ninguém sabe à partida que as pessoas também são assim. Agora, tens razão no sentido em que, sendo um projeto político como é, ou como se apresenta, mais facilmente pede ou abre os braços a esse tipo de pessoas. Aí tens razão. Agora, não sei, acho que às vezes também tem que se dar o braço a torcer no sentido de, sendo esse o tipo de pessoas que aproxima, não quer dizer à partida que seja esse o tipo de pessoas que eles próprios querem dentro do partido.
isto é o tipo de pessoas que eles são. Ou seja, não há só um que chama e outros que chegam e eles não sabem bem quem é. Nós não estamos a falar de clientes num supermercado. Nós, quando estamos a falar de deputados de um partido, estamos a falar das pessoas que constituem esse partido, deputados ou direção. E, portanto, quer dizer, quando ouvimos as declarações do Chega, que são muito parecidas com os movimentos de supremacia branca que estão a nascer por toda a Europa, pelos Estados Unidos, os movimentos de manosfera também, tudo isto está perfeitamente aliado aos objetivos do Chega. E são coisas preocupantes. Portanto, não me surpreende ver a lista de crimes, de acusações de pessoas de extrema-direita, porque pautam-se por uma ideia da política como forma de lhes garantir um certo palco e de nunca lhes tirar privilégio nenhum. Portanto, isso não me espanta minimamente. Claro que nós podemos ir pela coisa fácil. Então ele não tinha como saber que era cleptomaníaco, não tinha como saber que o outro andava metido em prostituição de menores, não sei o quê, blá blá blá. Mas há um discurso político que favorece tudo isto. Favorece esse tipo de aproximação de pessoas. Sim, até porque o nível intelectual do Chega é muito baixo. Muito baixo. Há um líder bem falante, mas o resto é o descalabro absoluto. A entrada do Chega para o Parlamento, ainda por cima a entrada do Chega em força, serviu para meter o nível do debate democrático numa coisa rasa. Aquilo nem para a junta de freguesia servia. Eu já vi alguns debates na Assembleia, na AR, e de facto é uma coisa que não dignifica o discurso político e não dignifica aquela casa. E parece ficção científica também. Muitas vezes, como ficcionista, fico com inveja de não ter inventado aquilo. O pormenor do cleptomaníaco é fascinante. É fascinante, sim, um pormenor que vem atrás de outro. É roubar as malas, é ver o conteúdo, é pôr o conteúdo à venda na Vinted, é vender as camisas por €1. É fascinante. E depois é dizer que não pode garantir. Ele deu uma entrevista à Sandra Felgueiras a dizer que não podia garantir. Foi brilhante essa entrevista. Eu adorei aquela entrevista. A dizer que não podia garantir que não aparecessem imagens dele a roubar malas, porque agora com a inteligência artificial se faz tudo. Essa entrevista foi brilhante. A Sandra Felgueiras queria-se rir e coitada não podia. Ele no final agradeceu pela oportunidade de falar para todos os portugueses. Enquanto português eu gostava de dizer, nós é que agradecemos. Foi fantástico. Foi brilhante. Mas a mim, mais do que necessariamente... Porque o Chega não é tão grande por uma razão específica, que é aquilo que nós ouvimos todos, que é eles dizem aquilo que o povo acha, não é? Dizem aquilo que o povo quer e falam das reivindicações reais do povo que trabalha. Independentemente de se achamos que isso... Independentemente de se é verdade ou não, a verdade é que eles têm 50 deputados por alguma razão específica. E a maior razão que eu acho que as pessoas se ligam ao Chega, porque mais uma vez não quero pensar que 1.100.000 pessoas que votaram no Chega nas últimas eleições são pessoas, não é? Assim, cleptomaníacas e interligadas a crimes ou mais... Claro. Quero acreditar que não o são, da mesma forma que nos outros partidos também quero acreditar que no PS não são todos... não querem todos incorrer em crimes fiscais, ou que no PSD também não... whatever. Mas aquilo que faz, ou que fez o Chega crescer, foi esta força do combate à corrupção e do combate no fundo, a estes partidos do sistema que estão a tentar tirar partido das garras que têm no poder. Mas que é um castelo que se está a desmoronar. Vimos agora com a Le Pen. Que quer dizer, não é? Um partido que em França tem exatamente o mesmo... Sendo que a Rita Matias já veio a público dizer que não conseguem vencê-la nas urnas, portanto vencem-na pela via legal. Mas aí eu também tenho algumas questões que é... Mas, mais uma vez, lá está, a imagem... Eu quando tenho uma imagem conceptual do Chega, não sei o que é que tu tens. Quando pensas no Chega, tu pensas no quê? O que é que tu querias na cabeça? Javalis de gravata. Eu já sabia que ia dizer uma coisa assim. Mas eu penso no Ventura. Ou seja, esta ideia do... Funciona, javalis de gravata.
esta ideia do partido monopessoal, unipessoal. Sim. E quando a Rita Matias, né, a Le Pen, é condenada por desviar fundos europeus para o partido, que é exatamente o dedo que ela aponta aos outros, é exatamente aquilo que ela faz. Sim. E quando a Rita Matias diz que o quase ver a Le Pen como uma mártir, depois dela ter sido condenada, há algo que o próprio Chega diz que é uma das grandes batalhas deles. Eu quero pensar que o Ventura mete as mãos à cabeça quando a Maria Matias mete uma barbaridade dessas. No sentido de, sendo essa a principal característica do Chega nas urnas... Só é em termos discursivos. Não faltam casos de corrupção dentro do Chega. Portanto, eu acho que esse 1 milhão e tal de votos se aliam muito à ideia de insatisfação popular e de ideia básica sobre os conceitos. Então é a favor ou contra a corrupção? Olha, sou contra. Pronto, olha, nós temos aqui um projeto para acabar com a corrupção. O nível político é sempre muito raso. Certo. E funciona com gente que está descontente e que passa dificuldades na vida, não porque vão ser protegidas, porque não vão. Os programas do Chega são pelo desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, que salva a vida a muita gente, são pelo fim da educação pública como a conhecemos e, portanto, dá-me a entender que as verdadeiras intenções do Chega, que estão agora a vir ao de cima, também porque se está a descobrir melhor quem é que são estas pessoas do Chega, acabam por bater muito ao lado do que se imagina quando se vai a votos com isso. Eu acho que muitos eleitores que estão a votar no Chega votam só nesta ideia de então eu estou aqui a trabalhar 10 horas e há um não sei quem. Mas é um voto de descontentamento raso, porque não ficariam muito mais contentes se o Chega fosse governo, ainda por cima, pelo que se vê do nível político, não me parece sequer que pudessem ser capazes de levar a bom porto qualquer política que tivessem. Mas é uma política de chavões. Mas é exatamente essa ideia de... não é o facto do Chega ser governo que faria com que todos estes problemas das pessoas que estão insatisfeitas se solucionassem, principalmente quando, agora como vimos, quando um dos seus maiores partidos não é coligação, europeus irmãos, que é o partido da Le Pen, sim. Se descobre que é corrupta também, o próprio partido e a própria Le Pen, esta ideia de o Chega apontar o dedo à corrupção e do Ventura, de facto, logo quando isso soube, disse, se ela é condenada e está feito, mas depois dentro do Chega haver esta discussão. O facto de haver a discussão, para mim, diz-me tudo aquilo que precisa de ser dito e devia dizer tudo aquilo que precisa de ser dito também às pessoas que depois eventualmente votam no Chega. Sim, o nível político e intelectual é muito baixo, mas ainda há outra questão. Não me parece que André Ventura esteja particularmente preocupado com a corrupção. Não, eu acho que André Ventura está preocupado com votos. Ele não teve dentro do PSD o tamanho que queria ter e, portanto, inventou o Chega. E ao inventar o Chega, mudou até radicalmente o discurso que tinha anteriormente. Portanto, eu acho que mesmo em relação a muitas questões sociais, ele diz coisas em que nem deve acreditar propriamente, mas que acha que funcionam como estratégia discursiva. O que é mais ou menos indiferente, ou seja, não me interessa muito se ele, no seu íntimo, não é racista, se ele depois privilegia um discurso racista, que é o que ele faz permanentemente, a falar de imigrantes e de ciganos e de coisas parecidas. Eu acho que ele tem noção de que ao fazê-lo, aliás, eu não acho, eu tenho a certeza, ele tem noção de que ao fazê-lo está a dirigir o discurso com uma facção específica. Ele não é estúpido nenhum, ele é doutorado em Direito, portanto, ele não tem o nível intelectual que gosta de aparentar ter. E, portanto, também nunca é vítima quando há um ou outro malandro dentro desse... Ser mais alto do que... Sim, eu não acho que ele seja minimamente estúpido. Eu acho que ele é desonesto e imoral e num cômputo geral é um crápula, mas ele não é estúpido. Ele tem uma estratégia que não é uma estratégia benevolente para ninguém, é uma estratégia para ele chegar ao poder, e eu não tenho a mínima dúvida de que se o vazio da sociedade portuguesa fosse à esquerda e se esse vazio lhe permitisse um caminho de ataque ao poder, era esse o caminho que ele seguiria.
ninguém muda de personalidade e de conclusões tão depressa quanto, não, mas quanto ele fez quando fazia parte do PSD aqui em Loures, tinha as suas opiniões polémicas já. Eu acho que não ele deve estar a falar da candidatura, não é? Da candidatura à Câmara. Sim. Pronto, eu acho que ele aí estava a começar a fazer o seu nome público e a enverdar para o outro lado. Mas ele fez uma tese de doutoramento que não se coaduna com nada do que ele diz agora. Portanto, ele quer, o André Ventura político quer corrigir o André Ventura académico? É estranho. Não percebo porque é que ninguém lhe pergunta isso. Mas temos de perceber que estavas a dizer que o nível intelectual, isto parece uma coisa muito condescendente de se dizer, mas, ou seja, é óbvio que uma pessoa que trabalha, não é, 8 ou 9 horas por dia e chega a casa e ainda tenha os seus afazeres, que tenha muito pouco tempo para pensar sobre as coisas. Claro, e, portanto, é disso que chega-se aproveita, certo. Claro. Como é que conseguimos trazer o debate público e o jogo político para um caminho de mais empático, construir pontos empáticas e pontos de compreensão mais sustentáveis, quando do outro lado, que para todos os efeitos se diz o contrário do Chega, depois também vemos exemplos de, se calhar não tão gritantes de corrupção e de imoralidade, mas que também deixam o povo que só quer um caminho para a sustentabilidade, para a sua própria sustentabilidade, para a sua própria vida, e de repente encontram ali uma corrupção total do sistema, de cima a baixo. Eu acho que a discussão deve ser feita em torno de programas políticos, que é uma coisa que o Chega não consegue fazer. O Chega, a única coisa que consegue fazer é pessoalizar questões, usar chavões e fazer ataques. E, portanto, nisto eu acho que a comunicação social tem um papel muito importante. Essa comunicação social criou uma grande parte do fenómeno Chega, porque lhe estendeu a passadeira vermelha, e quando percebeu que o mal estava feito, é que começou a tentar correr atrás. Já o André Ventura tinha muita projeção, já conseguia levar muitos eleitos com ele, e aí é que a comunicação social nas entrevistas já o interrompia, já lhe fazia perguntas e tal, mas ele continua a ser uma pessoa que interrompe permanentemente e que antes de ouvir a pergunta já está a dar a resposta. Portanto, qualquer entrevista que lhe é feita consegue ser transformada por ele numa manobra discursiva, num comício. E eu acho que a comunicação social tem de meter os pontos nos is em relação a isto, já que ajudou a criar este fenómeno e de maneira muito, muito dramática. Ainda o Chega não tinha nenhum eleito, já conseguia ser estrela de telejornais. E isto não é por competência, como será fácil alguém do Chega tentar argumentar. Que o Chega era tão bom e tão disruptivo que isto aconteceu. No início era por ser de tal forma populista que realmente havia quem visse as coisas, e realmente o populismo tem esse condão, e por isso é que é populismo, é porque acicata uma ideia de sentimentozinho, não é uma questão de raciocínio político ou de análise social. Portanto, parece-me que o caminho será esse, é mais seriedade por parte da comunicação social. Só? Ou seja, achas que a partir daí a coisa resolve-se? Não é só, porque eu acho que nós neste momento... Eles já estão lá dentro. Já temos 50. Eu acho que vão descer muito agora. Não, e vão descer. Eu acho que vai acontecer ao Chega, ou aquilo que vai acontecer ao Chega, se o Chega eventualmente não definhar, vai ser uma espécie de aculturação, no sentido de, a partir do momento em que pessoas dentro do PSD sintam que não vão ter tanto espaço ali e que o Chega precisa de cada vez de quadros com mais intelectualidade, digamos, mais inteligência, vão fazer este caminho e vão moderar o Chega. O Chega vai moderar-se por dentro. Eu não acredito que essa ideia de razoabilidade se alie à ideia do Chega, porque eu acho que aí já não bate certo com o caminho que o Chega quer seguir em relação ao seu eleitorado. Mas aqui se o Chega descer como vai descer estas eleições, e se continuar a fazê-lo,
quantas mais destas noticiazinhas de corrupções e de crimes aparecerem, das duas uma, ou eles delineiam um caminho diferente para aquilo que querem e tentam moderar-se com quadros, neste caso do PSD, eventualmente da IEL também, mas ou então desaparecem. Não sei, acho que seria bom que desaparecessem, não sei se será assim tão fácil. Acho que o que pode acontecer realmente é o PSD, não com Montenegro, que parece-me que já foi peremptório a dizer isso, precisar da ajuda numérica do Chega para a constituição de um governo. Portanto, eu acho que tudo isto depende do futuro do PSD e da exigência ética e política que o PSD tiver dentro de si. E sem ser isso, o que é que a esquerda pode fazer? Porque isto também, ou seja, não podemos tirar o ónus da responsabilidade da falta de respostas à esquerda. Não sei, porque eu acho que são dois planos de comunicação muito diferentes. É que, repare, eu acho que uma proposta séria para a vida é uma coisa que demora muito tempo. Um programa eleitoral demora muito tempo a fazer e exige muito conhecimento para se explicar uma coisa. E o Chega vai pela coisa rápida. Vamos acabar com a corrupção. E o pessoal fica maluco. Vamos melhorar as condições de vida. E o pessoal fica maluco. E é tudo no éter. E acho que isto se alia bem àquilo que estávamos a dizer há pouco, ao momento que estamos a viver, em que tudo precisa de uma resposta imediata. Porque eu estava a dizer há pouco que a comunicação social devia chegar-se à frente, moderar também, para conseguir trazer alguma saúde à democracia portuguesa depois de ter feito a asneira que fez. Só que a verdade é que nós também temos noutras instâncias da vida outros caminhos que chegam a pessoas que ou já são eleitores ou estarão muito perto de ser eleitores, que são as redes sociais. Os youtubers têm muita influência, os tiktokers têm muita influência e há movimentos que nascem a partir daí. A manosfera é uma coisa assustadora. A ideia de um grupo de homens que criam canais digitais e que servem para espraiar o ódio em relação às mulheres. Tudo isso faz caminho. Certo. E estes participantes da manosfera são o eleitorado típico do Chega. Enfim, eu acho que temos a questão da comunicação social e acho que não podendo pôr o ónus todo nos pais dos adolescentes, porque muitos estarão aliados a esta postura, temos o papel da escola, que para mim é fundamental. Não em termos de politizar os estudantes, não é nada disso, mas em termos de os ensinar a serem capazes de ler uma notícia, de identificar uma verdade, de identificar uma notícia falsa e de conseguirem analisar um discurso. Eu acho que isto é uma coisa muito importante. A capacidade de ouvir interpretação. Um discurso ou ler um texto e conseguir perceber o que está lá além daquilo. E, portanto, eu acho que o que se vê neste momento no discurso público é um discurso que é feito com as conclusões lá dentro, dizer uma frase como o partido tal é o partido que mais combate a corrupção. Isto, da parte do leitor, à partida, não exige nada. O leitor não consegue concluir nada, não consegue interpretar nada, porque a conclusão está lá dentro. E eu acho que o que a escola tem de ensinar é essa literacia. É perceber que um texto tem de ter o conteúdo e a conclusão tem de partir do leitor, do telespectador, do aluno, do que seja. Isso eu acho que é muito importante. É uma batalha que eu acho que também existe na literatura. Acho que a literatura é muito mais eficaz quando, em vez de dar a conclusão, dá a matéria e a conclusão é do leitor. Por exemplo, em termos de utilização dos adjetivos. Acho que diminuir a utilização dos adjetivos acaba por engrandecer a experiência de leitura. Por exemplo, se eu escrever num texto "o Manel é gordo", quem ler esse texto não tem ação nenhuma, recebe aquilo acriticamente. Agora, se eu disser que o Manel tinha um triplo queixo e que ao olhar para baixo nem conseguia ver os pés, aí o leitor vai concluir sozinho que o Manel é gordo. Imaginar. Portanto, eu acho que isto é importante na literatura e na política. Daí eu ter dito há pouco que a batalha pela linguagem é importante. Não, acho que não é só uma questão fútil de alguém que é apaixonado por literatura. Acho que no debate político isto é muito importante, no embate político também. Tempo para uma pequena pausa para vos falar sobre a nossa página no Patreon, a forma mais fácil e imediata de apoiar este podcast para além das partilhas, obviamente.
vão ter acesso a um podcast exclusivo para patronos, a saber quem são os convidados do Dizer e a colocar-lhes questões para depois serem respondidas aqui durante o podcast, ter acesso a todos os livros e documentos que inspirarem a escrita dos ensaios, acesso a vídeos exclusivos de behind the scenes, metodologias de trabalho, tutoriais, espetáculos completos meus gravados ao vivo, o audiobook do meu primeiro livro Ela Metafisicamente de Outro Mundo, que vão poder ouvir tanto no Spotify como na própria plataforma do Patreon, bem como acesso a um conjunto de chats exclusivos, onde vão poder discutir os episódios do podcast, dar sugestões e novidades culturais e um chat onde vão poder partilhar entre os patronos e comigo os vossos poemas e textos. Tornem-se patronos hoje por 2€ por mês em patreon.com/poeta da cidade ou encontram os links em qualquer uma das descrições das plataformas onde estejam a ouvir o episódio. E agora, de volta à conversa. Concordo a 100% contigo, mas tu vês esta noção da manosfera como um conceito da extrema-direita? Sim, claro. É? Claro. Tu não? Não, e podemos puxar aqui um tema contemporâneo que aconteceu contigo, não é? A semana passada. Isso não é manosfera. Não é manosfera, mas manosfera é a representação. Não, mas é a representação. Tu disseste a manosfera no sentido de o ódio pelas mulheres ou não eu gostar falo de canais mulheres. digitais certo, com apologia ao Andrew ódio Tate, de mulheres. coisas deste género. Essa gente. De gente a dizer tens de bater à tua mulher, tens de lhe mostrar quem é que manda. Manosfera é isto. São os... Se elas não gostam de ti é porque elas são isto e portanto merecem todo o mal que lhes vem a acontecer. Pronto, isso lá está, são... Até é difícil para mim, estando dentro do mundo, né, do mundo digital, se calhar até muito mais do que tu, no sentido dos YouTubes e dos TikToks e de saber quem são as pessoas, faz-me confusão a resposta que recebem dos miúdos. E quer dizer, aconteceu agora aqui em Loures há 2 semanas, o caso da violação. Sim. E o miúdo, eu só conhecia um deles, eu conhecia de vista, o preto, depois os outros eu não conhecia, mas depois um dos miúdos, não me apetece dizer o nome dele, mas um dos miúdos depois pôs um vídeo qualquer no TikTok, e a quantidade de likes que teve, numa cena meio que ia desculpar-se e a apontar o dedo que era inocente, ou que afinal, isto não eram 3, éramos 4. Ou seja, depois também não são muito inteligentes. Ele meio que se chibou ali no meio a dizer não, a comunicação social está a dizer que são 3, mas nós éramos 4 e não sei o que, não sei o que mais. Então és inocente? Ou vocês em vez de 3 eram 4? Mas depois a repercussão que tem junto dos mais jovens, não é? A quantidade de mensagens e a quantidade de comentários e a quantidade de likes que aquilo depois tem, não sei, deixa muito a desejar e lá está, também vem da educação, mas há coisas que não partem necessariamente da escola. E a relação dos jovens, dos adolescentes com as redes sociais, ou da educação que têm para as utilizar, parte mais dos pais do que de outra coisa. Pois, o problema é quando os pais são coniventes com essa visão do mundo. Daí que eu tenha falado da escola, porque a escola me parece ser a única forma de democratizar isso e de chegar a toda a gente. Não é? Quer dizer, quando tu pensas, não, os pais é que devem ensinar às crianças e não sei o quê. O que é que um Andrew Tate ensinará ao filho? Sim, mas eu não quero acreditar que existam mais Andrew Tates do que pessoas... morais. Mas há muitos seguidores na internet. O problema é esse. É o tempo que os miúdos ficam a sós a receber aquele tipo de informação e de visão de vida. E até a forma como idolatram alguém que corresponde a um certo modelo de masculinidade, que é o gajo musculado, brutamontes, violento. Isto, por algum motivo, cria simpatia numa certa parte dos miúdos. Talvez porque vá pegar, ou aliás vá beber dessa mesma fonte que o chega. Vai buscar a ideia de insatisfação
uma ideia de ação e de vingança, porque daí, aliás, ter sido criado o conceito incel, até para gozar com os miúdos que vão naquela onda e cuja resposta para a insatisfação que têm com a vida ou para a rejeição que sofrem ou o que seja, é o ódio pelas mulheres. Mas coloca-te como advogada do diabo. O que é que pode ter feito? Achas que a problematização da masculinidade, sem ser tóxica, a problematização da masculinidade não deu aso a que se criasse exatamente isto? Ou seja, ao apontarmos o dedo à questão o retirarmos importância ao facto de ser-se... É difícil articular esta ideia, porque vai sempre beber da ideia da luta ativista de que o homem é invariavelmente mau, ou que o homem branco tem defeitos que são inalienáveis. E esta luta trouxe exatamente esta reivindicação de, então, se ser homem é inquestionavelmente mau, vamos ser maus mesmo sendo homens, percebes? Eu não acho que seja isso. Eu acho que o que começou a existir no discurso público foi a ideia de que realmente aos homens está associada a uma ideia de privilégio. Mas que isto, se pensarmos na sociedade portuguesa, nem temos de ir mais longe, é uma ideia que me parece evidente. Sim. Homens batiam em mulheres, não lhes acontecia nada. Mulheres tinham de ter autorização aos maridos para saírem de Portugal. Certo. Isso acontece e isto é um problema. Temos uma sociedade dividida em dois, em que um lado tem mais direitos do que outro, em que a própria justiça é conivente com um lado. Não sei se te lembras, há uns anos, se calhar eras demasiado novo, houve uma polémica com o juiz Neto de Moura por causa de um caso de violência doméstica para lá da Agreste, em que um homem espancou uma mulher com não era um taco de beisebol, mas era uma coisa parecida, com pregos. Isto foi a tribunal e ele foi conivente com o agressor, dizendo que ela tinha sido infiel e, portanto, isto lhe atentava à honra. E a verdade é que a justiça não tende a ser conivente com as mulheres, nem a justiça, nem a sociedade. Portanto, eu acho que é importante nós pensarmos nesta ideia de privilégio e nesta ideia de que aos homens deve ser dada toda a complacência e, ao mesmo tempo, todo o espaço. Mas eu tenho esta crítica. Não é só em relação a homens de extrema-direita ou o que seja. Eu acho que é fácil para qualquer homem de qualquer espectro político não ter noção de que é privilegiado até nas pequenas coisas. No caso da escrita, um homem diz que é escritor e as pessoas pensam muito bem, está aqui um escritor. Uma mulher que diga que é uma escritora muitas vezes cria a ideia de que escreve assim umas historinhas para se entreter. Acho que ainda não estamos naquele ponto em que se é levado de maneira séria em igual medida. Isto tem reuniões de trabalho, no que seja. Agora, acho que partindo-se da ideia em que se quer acabar com um privilégio, não é com um direito, é com um privilégio, ou seja, é com a posição de partida de vantagem que alguém leva, há uma facção dentro desse grupo privilegiado que está habituada à impunidade e ao favorecimento que quer o contrário. E, portanto, aí exacerba-se a ideia de masculinidade. E, portanto, cria-se, e isso sente-se muito no Andrew Tate e noutros de género, a ideia de instinto. A dizer, então, mas houve sempre violência, porque o nosso instinto nos diz que isto está certo e, portanto, não devemos negar o nosso instinto e querem acabar com o nosso instinto. E, portanto, de repente, os privilegiados e os agressores estão a pintar-se de vítima. Sim, isto é evidente que é altamente problemático e depois cria outras coisas. Por exemplo, há pouco estavas a falar dos 3 rapazes de Louros que violaram, ou 4 que violaram uma miúda. Eu estive a ver umas coisas online, pá, e é muito engraçado, porque a maior parte dos comentários, os que não são para os insultar, claro, são, se fosse a minha filha, nem sei o que lhes fazia. E eu acho que nós estamos numa altura em que temos de pensar ao contrário. Se fosse o meu filho, que vergonha. É que eu só pensava, que vergonha se o meu filho fizesse isto. Eu quando leio sobre manosfera, de ódio a mulheres e não sei o quê, eu só consigo pensar, ok, eu não sei exatamente como é que a vida vai correr, como é que os meus filhos vão ser com 10, 12, 13, 15, 17 anos. Como é que o mundo vai ser. Como é que o mundo vai ser, mas estou a ver que eu não posso deixar
o rapaz sozinho na internet porque não sei que tipo de conteúdos é que lhe chegam. Acho que as pessoas devem começar a ter esta preocupação de educar os homens. Há aqui uma selvageria aliada à ideia de masculinidade. E dizer isto não significa atentar à ideia de masculinidade, que até é uma coisa difícil de definir. Sim, sei lá, sim, quando sim, penso sim. em masculinidade... Por isso é que eu estava a dizer que é difícil de articular esta ideia que eu te queria passar. Eu quando penso em masculinidade penso no corpo do Ronaldo, portanto penso num corpo masculino musculado. E pronto, e não há nada de mal com isso, até acho bonito. Mas acho que quando a masculinidade traz uma série de comportamentos que parecem demasiado louváveis, porque são feitos em oposição a outra coisa, por exemplo, a ideia de que uma pessoa masculina é uma pessoa ativa, interventiva, parte do princípio de que a ideia de uma pessoa feminina é uma pessoa mais passiva, mais calminha, portanto, uma boa dona de casa. E é aí que eu acho que o conflito começa, que o conceito começa a ficar problemático. Sim, eu tendo a concordar. Mas aí a questão é como é que definimos. Então, como é que definimos masculinidade? Eu não defino porque eu acho que é um conceito que não tem interesse nenhum. Eu não consigo perceber como é que o sexismo tem sobrevivido até 2025. Esta ideia do que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Não consigo mesmo perceber. Então, como é que defines o feminino? Como é que defines o masculino? Pronto, eu acho que nós temos as nossas características biológicas e que só devem ter interesse em determinadas instâncias da vida, mas que de resto são coisas que devem, acho eu, passar ao lado de todos os julgamentos comportamentais ou de expectativas sociais. Gostei muito dessa resposta. Não, tens razão. Ainda há bocado tentei puxar para a conversa o que aconteceu a semana passada. Porque não sendo dentro desta questão da manosfera, ou não se inserindo dentro da manosfera, para mim é uma representação do mesmo modo de ver a masculinidade, ou do mesmo modo de ver o homem enquanto agente de privilégios, ou agente de sim, exatamente, agente de privilégios. E bem, para quem não ouviu, tu foste a um podcast a semana passada, ou há 2 semanas? Não, já tinha sido gravado. Já foi há mais tempo. Foste a um podcast há algum tempo, da Livraria Martins, falar com o Miguel, nunca sei dizer o nome dele. Boa sorte. Szymanski, a partir de Szymanski, jornalista e escritor, e o João Pedro Jorge, escritor, falar sobre livros, certo? Certo. E pronto, eu ouvi o episódio. De facto, vai-se falando de livros. E a certa altura, o João Pedro Jorge incorre num conjunto de afirmações e que afirmações que depois são tiradas e colocadas no Instagram da Madalena Sá Fernandes, que vão em várias frentes. E antes de eu te deixar, pronto, eu deixo-te de falar primeiro, depois eu gostava de dizer também qualquer coisa, mas pronto, o João Pedro Jorge neste sentido mostra exatamente como eu aqui não vejo o João Pedro Jorge como alguém dentro da extrema-direita. Não, de todo. Mas demonstra o mesmo modo de pensar dentro da área, dentro disto que é a masculinidade ou o que é ser-se homem, mas pior porque é o que é ser-se homem ditador daquilo que é a boa literatura ou aquilo que é a grande intelectualidade dentro da academia. Sim, eu acho que a ideia dele nem estava tão ligada a isso. Eu acho que ele estava só a pensar nos fenómenos extra-literatura, que é a postura habitual dele. Não é tanto falar sobre o livro, é mais falar sobre o entorno em relação ao livro. A semiótica, como ele chama. E no caso, o entorno que ele foi buscar foi o Instagram da Madalena Sá Fernandes, cujo livro ele tinha levado, e acho que o principal erro dele, sendo que eu não vi o vídeo que foi publicado agora, eu lembro-me da intervenção que
que já foi feita. Nós estamos em que mês? Estamos em março, abril. Estamos em abril, portanto já foi feita há um mês e meio, acho eu, já não tenho a certeza. Já não me lembro bem. Mas lembravas-te o que é que tinha sido dito? Sim, lembrava-me, não me lembro textualmente do que lá está. Mas a ideia dele seria, portanto, dizer que a imagem dela era incompatível com a imagem de violência doméstica do livro, que é uma coisa que me parece descabida, não me parece que haja um rosto para a violência doméstica, mas eu acho que o principal problema, e esta é uma ideia que eu já considero misógina, é a ideia de que ela usa o corpo para promover os livros e que usa a roupa tal para promover os livros. Eu acho que isto é misógino por um só motivo, que é assumir-se que o corpo de uma mulher é uma coisa a ser olhada. Claro que quando nós nos apresentamos em público, tentamos ter um certo cuidado, mas acho que pôr a ideia assim quase implica que ela andasse de burca antes de publicar o livro, e a partir do momento em que o publica precisa de mostrar o corpo. Isto é uma coisa que eu acho absurda, até porque, que eu saiba, e posso estar a falhar, a única capa de livro com um nu frontal em Portugal é de um homem, é o Walter Ugumem. E como o corpo de um homem não é visto como esse objeto para aliciar, acho que esta crítica nunca lhe foi feita. Nunca disseram, tu estás a mostrar aí o corpo só para atrair gente, só para mostrar os teus atributos. Isto em relação ao corpo do homem não existe, porque o corpo do homem ainda é visto quase como coisa neutra. E, portanto, aqui se calhar até podemos pegar no conceito de feminilidade, portanto, associada à Madalena, que isto já seria uma forma de provocar uma atenção extra-livre. E acho que para mim o principal problema é esse, é assumir-se que a maneira dela se vestir potencializa. Sim, e que está feita para o olhar alheio. Quer dizer, ela, como qualquer pessoa, acho eu, usa a roupa com que se sente confortável. Quer dizer, provavelmente não olharia para o meu guarda-roupa e não acharia piada nenhuma. Eu olharia para o dela e não acharia piada nenhuma. Nem percebo como é que em 2025 ainda estamos a discutir isto. E depois mesmo ela tinha uma fotografia em que estava numa banheira com um livro. Descreveram a fotografia como estando seminua. Ela estava de calções e de camisa. Não, e a própria camisa e a própria fotografia em que ele diz que ela está aqui, toda com os. Depois ele diz. Como é que ele diz? Os artefactos. Atributos, os seus atributos. Acho absurdo. E em que ela está de macacão, é uma fotografia com o livro na mão de macacão, não é, com vista para o Rio de Janeiro, atrás. Ou seja, mesmo dentro daquilo que seria o discurso dele, seria diferente sendo a mesma abjeto se ela estivesse mesmo nua a fazer. Seria a mesma quer dizer, está no Rio de Janeiro, está calor no Rio de Janeiro. Não, e está bem, e está normal, é uma fotografia completamente normal, quer dizer. Sim, perfeitamente inócua. Mas eu acho que a questão é essa, é assumir-se que o corpo da mulher é uma coisa a ser mostrada para o olhar alheio. Certo. E está muito fora de moda. Mas mesmo isso, o maior problema foi esse, de facto. Mas depois houve toda uma onda de digamos, animosidade perante ti e perante a tua pessoa e perante a tua posição nesta conversa, como se tu fosses a paladina das mulheres. Sim, ali no meio. Eu acho muita piada às campanhas de ódio online e às hordas de guerreiros de teclado que surgem de vez em quando. Isto até se prende com o que estávamos a dizer há pouco, das pessoas na internet verem uma coisa pequena e assumirem o que lhes apetece e fazerem uma conclusão. Porque acho que quem vir o podcast todo entende que a minha posição é mais ou menos sempre a mesma. Eu não tenho o hábito de fazer comentários em relação ao que os outros estão a dizer. O formato do podcast também não o potencia muito. Nós agora éramos 3, mas inicialmente éramos 5, a contar com o Miguel, acho eu, e cada um levava um livro e falava sobre esse livro. Portanto, não havia sequer muita hipótese de diálogo, em parte porque muitas vezes nem tínhamos lido os livros que os outros tinham levado. E, portanto, mesmo nesse podcast, neste último, eu não tenho o hábito de estar a interromper e a corrigir ou o que seja. Quer dizer, se um moderador pede a opinião a quem está ao meu lado, eu não vejo necessidade de interromper para dar a minha. Mas depois é outra coisa, que é... Eu tenho uma postura específica
e acho que tem o direito de a ter e que não deve estar condicionado ao comportamento alheio. E a minha postura neste tipo de programas é ir debater o livro e falar sobre o livro, e não me interessa muito a questão dos fenómenos sociais à volta do livro. Aliás, no episódio anterior tínhamos falado, num pequeno à parte, sobre a transladação do corpo dessa de Queiroz para o Panteão. Pronto, o João Pedro Jorge tinha escrito uns artigos sobre isso. O trineto dessa de Queiroz, presidente da Fundação Essa de Queiroz, é um dos meus melhores amigos. Foi-me pedida a minha opinião e eu respondi que, pelos vistos, eu devia ser das poucas pessoas para quem este assunto era mais ou menos indiferente. Quer dizer, não me interessa muito se o Essa está no Panteão ou se não está no Panteão. Por mim, tudo bem, é um grande escritor. Não é para mim um assunto de polémica. Na opinião do João Pedro Jorge, a ideia da ida dessa de Queiroz para o Panteão era para promoção do trineto dessa de Queiroz. Pronto, isto são opiniões que não me interessam para o debate das coisas. Até porque, sendo verdade ou não, eu acho que se o que estamos a debater é uma medida, o resto fica muito ao lado. Mas seja como for, se eu já nesse debate, que era sobre um dos meus melhores amigos, me recusei a estar nesse plano de debate, é evidente que o faria também a posteriori, porque eu, estando ali a ouvir considerações que me pareciam absurdas, não sinto propriamente necessidade de estar a fazer de voz à parte, até porque acho que não é interessante eu estar a dizer, olha, isso é absurdo. Para quê? Está-lhe a ser pedida a opinião dele, ele está a dar a opinião dele, não está a dar a minha. Portanto, assumir-se silêncio como conivência também acho que é uma forma de má leitura, porque o silêncio pode querer dizer muitas coisas. Muitas vezes é não vale a pena ter esta discussão, não me interessa esta discussão. Se começares a falar comigo sobre motores de carros, podes estar a dizer a coisa mais inteligente ou a mais estúpida, eu não vou comentar, que é para tu parares de falar de carros o mais depressa possível. Agora, o que acontece neste cenário é que eu estou ali a ouvir uma pessoa a falar, duas pessoas a falar, e a internet resolve revoltar-se. E eu nisto realmente está extraordinário, porque do nada há uma campanha de ódio. Eu começo a receber centenas de mensagens com gente a dizer devia ter falado ou devias ter falado. E que, portanto, sonegam o meu espaço à minha forma de intervenção. A minha forma de intervenção naquele podcast é falar sobre livros e, ao ouvirem dizer devias ter interrompido, devias ter debatido, devias ter ido embora, na prática dizem que eu não tenho direito a escolher a minha postura e não tenho direito a escolher como sou. Também acho muita piada às pessoas que dizem devias ter ido embora, porque dá a ideia de que Portugal é feito por milhões de pessoas que, quando estão numa reunião de trabalho e ouvem uma opinião que consideram um bocado ao lado, se vão embora e vão para casa. Então a ideia de bater também é uma que eu acho extraordinária. Imagina o que seria eu levantar-me ali e começar a batatada com alguém. Não, e isso são pessoas que 99,9% das pessoas que apontaram o dedo são pessoas que nunca estiveram numa posição de uma conversa com duas ou três em que é dito uma coisa com a qual não concordam e que muitas vezes ou por ser algo tão abjeto ou por, mais uma vez, acharmos que não vale a pena, quer dizer, há que tomar uma posição imediata, não é? Porque deixamos passar uns minutinhos enquanto a pessoa acaba de falar, de repente já não faz sentido, está dito, não me afeta a mim no sentido de é uma opinião dele, como tu disseste, ou então decidimos, olha, desculpa lá, estás a ser um calhau do caralho e dizes isso logo no momento. Mas são pessoas que nunca tiveram naquela posição e que, obviamente, que é muito fácil tu seres uma ativista feminista por trás do teclado quando é uma coisa que já foi gravada, já foi editada e tu estás a ver através de um Instagram de uma... Quer dizer, assim toda a gente é ativista e toda a gente diz que fazia e que faria. Claro. Não é? Deixa-me só dizer, eu não acho que tenha sido abjeto. Eu acho que foi só mal pensado, mal analisado. Não, foi objeto. Repara, eu acho que existe essa questão do olhar masculino. Nem sei se ele teve... Acho que não, acho que ele nem teve noção de que era isso que estava a acontecer. É essa a questão que é... Obviamente, quem conhece o João Pedro Jorge, o ele ter esta posição ou ele ter esta opinião não é nada de estranho. Eu acho que é um bocado sintomático daquilo que ele representa,
que é o mesmo que representa um bocado o Miguel Szymanski e outras pessoas, o João Céu e Silva, etc. Que é uma forma de pensar, uma forma de estar dentro daquilo que é a literatura, dentro daquilo que é a academia. O João Céu e Silva, por exemplo, decide debater para o mundo e desvendar ao mundo que o António Lobo Antunes já não escreve. Quando a família não o queria dizer e nem a própria editora diz. E ele decide, não, eu é que sou o grande paladino e as pessoas merecem saber. Não, tu não tens esse direito. E aqui o João Pedro Jorge, a impunidade com que ele sentiu que podia dizer isto, que podia de repente discorrer durante minutos e minutos sobre os atributos da Madalena ou os não atributos da Madalena, e depois, para todos os efeitos, tentar puxar-te para a conversa, que foi uma coisa que me deu muita graça, que é, de repente, Ana Bárbara, diz-me lá o que é que tu achas aqui das mamocas da Madalena Sá Fernandes, só favor. A tua visível o mal-estar, e depois ele continuar a tentar puxar-te, que é, depois está muito triste, não é? Porque está na Feira do Livro e não tem ninguém na sua fila, e depois puxa-te a ti, quer dizer, pronto, mas isto também, quer dizer, isto sou eu e a Ana Bárbara, que somos maus em marketing e maus em comunicação, e quer dizer, João, Pedro, Jorge, fala por ti, tu és mau. Agora, também não queiras puxar as outras pessoas que estão aqui à tua volta. E pior do que isso, foi no final, que eu não sei se tu te lembras ou se tu ouviste, o Miguel Szymanski, o Miguel, de repente dar a entender que a Madalena Sá Fernandes só está onde está e vende o que vende e dá-se com quem dá, porque vai para a cama com os homenzinhos. Pois. E isto é abjeto, independentemente de... Pronto, independentemente de se achar que... Independentemente de não ser algo que não estejamos à espera, porque, mais uma vez, toda a gente está à espera deste tipo de opiniões de um gajo que, para todos os efeitos, acha-se que plagia livros e etc. O que não se está à espera é desta liberdade, da ausência de punição por ter estas opiniões. Sim. Pronto, nós acabamos de falar do Andrew Tate e do André Ventura, portanto, a minha bitola para abjeto está... Pronto, está muito alta. Está alta. Sim, eu acho que acima de tudo é uma análise mal feita. Acho que é uma coisa que não interessa aos leitores estarmos à procura das redes sociais dos autores nesta condição. E sobretudo lá está, acho que é um tiro no pé e é um passo extra assumir-se que a roupa tal é para promoção de livros. É uma coisa que não tem pés nem cabeça. Eu já fui à televisão várias vezes de calções, nunca me passou pela cabeça que alguém pudesse achar que a ideia era mostrar os joelhos. Regra geral é só porque está calor. Enfim, eu acho que é muito difícil homens, principalmente daquela idade, terem noção de que têm um olhar inerentemente masculino. E isto faz parte desse olhar masculino. Portanto, da ideia de avaliar, de balizar isto. Se está com esta roupa é para mostrar não sei o quê. É uma coisa tão fora de moda. Pareceu-me e parece-me que nem merece comentário, e lá está, não me interessa mesmo discutir a literatura dentro daquele plano, porque naquele podcast eu fui discutir os livros do Knausgård, ele levou o livro da Madalena Sá Fernandes. Eu, em geral, sempre, para o podcast levo livros de que gostei e explico porque é que acho que são bons. Ele tenta analisar o fenómeno à volta. É uma coisa que não me interessa mesmo. Sim, nos poucos espaços que há sobre literatura, fazer uma espécie de TV 7 dias da Revista Maria e o que é que o autor seja, com quem é que o autor se deitava ou deixava de se deitar. E muito menos se a imagem de violência doméstica do livro é compatível com a imagem alegre nas redes sociais. Acho que não faz, porque para todos os efeitos, então tu serias, não é, com o teu último romance, pois, não é? Serias um abjeto também, não é? Se metes o... Pois, não sei se eu seria o agressor ou a agredida. Nem percebi logo qual era o ângulo. Mas depois é esta noção de que de repente é a ti que se devem as respostas.
Sim, porque depois há esta ideia absolutamente essencialista de que eu tinha de ter uma posição enquanto mulher, que é uma coisa que eu não consigo entender. Estando eu ali na qualidade de escritora, de crítica literária, também tive passado como académica na área da literatura, faço contos, faço crónicas. Vai fazer banda desenhada. Vou fazer banda desenhada. E de repente eu tenho que ter uma opinião enquanto mulher e tenho uma responsabilidade maior por ser mulher. Epá, não consigo entender. Consigo entender só no sentido em que realmente atrás do teclado as pessoas sentem que são... Sentem-se mais empoderadas. E muito guerreiras e tal, mas que vem na mesma de gente que não é que tenha propriamente uma história cívica de ativismo pelo empoderamento das mulheres. Mas vem de muita gente do teu próprio espectro político. Vem de todos. O que é problemático. Porque o que é problemático. E é sintoma exatamente daquilo que estávamos a falar ainda há bocado, desta corrupção da linguagem. Sim. Nós centrámos-nos um bocado mais à direita, mas a corrupção da linguagem e a corrupção da comunicação vem também da esquerda, que é de repente tornar completamente raso e sem nuance aquilo que é um discurso. Sim. Um discurso longo, que é que no fundo é isso que foi esse podcast. É um podcast que tem mais do que só aqueles 4 ou 5 minutos de que se falou, e que tu tens uma forma de estar no podcast que quem ouvir eventualmente percebe, mas que a partir daí, e ouvindo aquilo que ouviu e vendo aquilo que viu, pensa que ela é uma mulher que está ali. Ela acima de tudo é uma mulher. Pois, é isso que eu acho Percebes? insultuoso. Até porque ser mulher não me deu trabalho nenhum. Eu nasci assim. Mas ser escritora dá trabalho, ser crítica literária dá trabalho. Portanto, ao assumirem que eu tenho de tomar uma posição só com base na minha condição ideológica, estão a sonegar o espaço que deve ser dado a todas as opções que eu tomo dentro do meu âmbito profissional. Que no caso, eu já nem me lembro se no podcast eu já tinha falado sobre o livro ou se falaria depois, porque eu disse que cada um levava um, mas eu por acaso tinha lido o livro, então disse algumas coisas do que achava sobre o livro, jamais sobre a autora. Eu nunca tinha falado sobre a autora, falei só depois de instalar esta polémica. Mas é que nem sequer consigo perceber como é que quando alguém insinua que outra deve tomar uma posição enquanto mulher, não se apercebe de que está a contribuir para o acantonamento da ideia de condição feminina. Eu não estou ali a representar uma cota de uma coisa, eu não estou ali a representar um certo tipo de identidade biológica. Não brinquem comigo. Mas estás. Não estou. Não para ti, não para mim. Nem para outras, quer dizer... mas é isso que eu estou a dizer. As pessoas assumem que sim, mas... É isso. Mas isso é que é problemático, isso faz parte do problema. É que, portanto, assumem que os homens que lá estão são pessoas a dizer coisas e que eu estou lá na minha categoria de mulher e, portanto, tenho de politizar, de catequizar, ou o que seja, e ao mesmo tempo até parece-me que estupidificam o outro lado, porque ainda que a posição do outro interlocutor seja completamente distinta da minha... Não vejo em que medida é que se muda o mundo eu dizer não concordo, acho que isso não faz sentido. Ele está a dar a posição dele, está a fazer uma análise que me parece descabida. É com ele, não tem como ser-me imputada uma coisa dessas. Mas pronto, tem piada a forma como se continua a exigir às mulheres, e isto muitas vezes por parte de mulheres, que deixem de ser pessoas e passem a ser só mulheres. Eu recebi algumas mensagens, claro que eu, passado um bocado, deixei de ler mensagens, porque eu recebi centenas de mensagens privadas e marcações na rede social, mas ainda li, 3 ou 4 de gente a dizer que eu prestei um desserviço. E estas pessoas que dizem isso mulheres não percebem de que forma é que me insultam e se insultam, porque assumem que eu estou lá para prestar um serviço. Estou lá como forma autómata para prestar um serviço a uma causa e, portanto, eu não posso existir como crítica literária, eu não posso existir como escritora. Quando eu acho que se derem ao trabalho de ver o podcast todo, em primeiro lugar veem que eu não tenho o hábito de interromper ou de fazer considerações por cima, e ao mesmo tempo veem que a minha postura perante aquilo é fazer o comentário
aos livros. No caso do Knausgård, como ele escreveu uma série de 7 livros autobiográficos de autoficção, em que a recepção passa a fazer parte do livro, porque ele começava para lá quase a enxovalhar a família toda, e isto deu em divórcio, deu em problemas, tal, e isto só interessa porque isto depois faz parte do próprio, dos volumes posteriores. Agora, enfim, quer dizer, eu acho que assumirem que a mulher que lá está tem de estar a prestar um serviço como um utensílio a ser usado, isso sim, se querem falar em desserviço, é que é um desserviço ou que pretendem dizer ou que pretendem conseguir com isso. Muito bem, acho que está fechado para mim esta questão do podcast. Quero falar contigo sobre o teu último livro, o Viagens com o Mehdi. Eu não sou um grande leitor de literatura de viagem. Acho que já ninguém é. Já ninguém é. Sentas? Claro. Ninguém é. Em termos de vendas também? Sim, em termos de vendas e de conversas. É muito difícil alguém andar a ler literatura de viagens ultimamente. Como é que partiste para o livro? Parti de um convite. Eu tinha feito já um texto para a revista Ler chamado Viagens com o Mehdi e depois estava a falar na editora sobre isso. Sugeriram-me que ampliasse o livro e eu lá fui com mais calma contar as histórias. Esse artigo na Ler devia ter umas 10 páginas, portanto eu no livro já dividi aquilo por capítulos de sítios. E como é que são tudo histórias que tu escreves no momento ou são intelectualizadas depois? Não escrevi absolutamente nada. Aliás, eu falo disso no livro, de que há uma altura em que eu estou com o Mehdi, acho que é na Bolívia, e ele diz qualquer coisa, isto é giro, devias escrever sobre isto. E eu, para quê? E meti os fones, porque, olha, é aquela tal coisa que estávamos a falar há pouco, de que à partida me interessa pouco viver a vida e depois escrever sobre ela. Não, nunca escrevi nada. Aliás, eu aproveito a viagem quase como uma ideia de redoma, em que não falo com pessoas, não convivo, não leio, estou muito na minha cabeça, estou muito em silêncio, e isso com o Mehdi funciona muito bem porque ele é igual a mim. E, portanto, podemos estar nessa ideia de redoma, e a própria relação também é uma redoma, porque ele vem da Escandinávia, eu venho de Portugal, eu não sei quem é o primeiro-ministro do país dele, ele não sabe o que é do meu, portanto, é mesmo criada uma redoma em todos os sentidos. Não temos amigos em comum, não temos referências físicas em comum, os nossos espaços são outros, não temos a língua em comum sequer, portanto temos de falar inglês ou francês um com o outro, e pronto, e lá se fez o livro. Então foi tudo em memória, tudo em... Sim, porque também não me interessava muito a ideia de diário de viagem, fomos para ali, aconteceu não sei o quê. É mais, como eu acho também que a própria relação é uma coisa tão incomum, usei a relação como fio condutor. Nós conhecemos em 2009 nos Estados Unidos, ficámos amigos, porque éramos de um grupo de 20 e tal, tivemos uma bolsa de estudo da Comissão Fulbright, então dormíamos todos na mesma residência, comíamos nos mesmos sítios, tínhamos aulas nos mesmos sítios. Sendo que nós dois até estávamos em turmas da manhã diferentes. Só que ficámos amigos pelo motivo mais capaz de aproximar pessoas. Éramos os dois únicos antissociais. E sendo os dois únicos antissociais, começamos a socializar um com o outro. E pronto, e ficámos amigos aí, e a partir daí acho que já fomos a 40 e tal países. Eu no livro escolhi, não é uma história exaustiva das viagens que fizemos. É uma história de sítios que me parece que têm um sumo. Por exemplo, sei lá, uma ida a Roma, eu tratei ali em 3 ou 4 linhas, porque somos os dois europeus, vamos a Roma, não havia ali nada que eu conseguisse extrair, pelo menos de interesse para o leitor. Mas havia outras coisas que eu achei que sim, e portanto os capítulos também acabam por ser muito diferentes, porque os sítios são muito diferentes. Por exemplo, a Islândia é um capítulo de solidão e de paisagem. Aquilo pode-se estar um dia inteiro no carro a andar sem se ver uma única pessoa. O capítulo do Rio de Janeiro é um capítulo social, portanto vê-se a questão das classes, na Bolívia também. O capítulo da Palestina é um capítulo quase totalmente político, ainda que possa haver algumas descrições de paisagens. Foram também. à Palestina? Fomos à Palestina. Em que ano? 2017, talvez. Não sei. 17, 18.
estou um bocado trocada. Os dois juntos? E a primeira vez dos dois? Sim, na Palestina? sim. Sendo que ele é meio árabe. Então estava... camuflava-se melhor do que tu. Sim, quer dizer, não havia ali grande necessidade de nos estarmos a camuflar, não é? Mas pronto, quer dizer, é uma questão que pesa num território em que ser árabe tem peso também. Mas pronto, depois fiz capítulo de Nova Iorque também, que acho que é sempre engraçado pelo primeiro impacto que se tem de uma cidade que já se conhece de outras referências. Sim. Pronto, e foi a minha primeira experiência. Como é que tu guardas registro de todas as viagens que fizeste? Se não escreves? Tenho fotos e isto é mais uma recriação da memória até. Tem o seu quê de ficção? Ou tentas... Vai tendo. Vai tendo, mas não seja porque tem a estratégia da ficção. Mas sei lá, pormenores. Imagina que eu estou a escrever o livro 7 anos depois de ter estado num sítio. Eu não me vou lembrar do nome da praça. Portanto, aí vou ter de pesquisar o nome da praça. Pronto. Mas em geral é muito a impressão da viagem. E sobretudo o média que interessou-me como fio condutor. Portanto, é a relação que se vai tendo. As piadas, os desentendimentos, às vezes linguísticos, o desfazamento de comportamentos, porque ele sendo escandinavo, é-lhe impensável atravessar a rua quando está vermelho. Ainda que não haja ninguém num raio de 100 km. Eu fico doida com isto, claro. Mas pronto, interessou-me essa ideia de cumplicidade a marcar também uma ideia de juventude, porque estas viagens seguidas, estes sítios todos, é uma coisa que nesta altura já não é possível. Sim. Não é possível. Mas pretendes voltar a continuar de uma forma um bocadinho mais regrada, se calhar? Talvez no registro de outras viagens. Acho muito difícil. A não ser que acontecesse eventualmente uma viagem completamente diferente, acho muito difícil. Também porque é muito mais divertido escrever ficção, claro. Ou seja, eu estou a falar da ideia de literatura de viagens em si e não da colocação de uma narrativa num espaço, sítio que eu fosse conhecer, não sei o quê. Certo. Acho difícil. Acho que este livro, esta história, tinha uma série de elementos que a tornavam interessante para mim e uma ligação emocional que a tornava interessante para mim, mas de resto acho muito complicado, em parte também porque acho que os meus 20 foram a época em que viajei mais. Acho que a partir de agora vai ser sempre muito mais reduzido, muito mais turístico também. Mas tu és um bocado assim no sentido da tentativa literária, ou seja, gostas mais de escrever ficção, mas também não te prendes só à ficção, nesse sentido. Ou seja, a literatura de viagem aqui apareceu como um desbloqueio de outros géneros, ou era uma coisa que tu já tinhas no fundo da tua mente um desejo de um dia aí de eventualmente querer escrever algo deste género? Não. Aliás, foi o contrário. Nunca me chamou a atenção. A ideia para este livro surgiu uma vez em que eu estava na Bertrand, estava a falar com o Francisco José Viegas e eu tinha ido a Marrocos com a minha mãe e a viagem correu pessimamente. E eu estava a contar o que é que tinha acontecido com a minha mãe e ele estava a rir, a dizer, tens de pôr isto num texto. E eu estava, uma viagem, 4 dias, não tinha ali sumo nenhum. Mas fiquei com o título na cabeça, Viagens com a minha mãe. E depois cheguei a casa, não me lembro, abri o computador e escrevi de rajada Viagens com Média, um texto que eu acho que em Word tinha 14 páginas, eu escrevo com letra grande, que depois foi publicado na Ler. Foi esse texto que foi publicado na Ler. Foi. E foi muito divertido, porque esta história toda de tantos sítios e da quantidade de coisas que já nos aconteceram é divertida, é tal, sempre a escrever. Pronto, depois acabei por ampliar esse texto para livro, mas também porque isso me permite tratar dentro de um livro coisas em que à partida eu já não tratarei na ficção. Por exemplo, o livro não é só o relato da viagem, não é um diário de viagens, fala muito sobre
a minha introspeção enquanto escritora e enquanto leitora e a minha relação com a leitura, porque eu associo sempre a ideia de viagens à ideia de leitura. Talvez porque, como não estou a trabalhar ativamente quando estou em viagens, aproveito muito para ler, depois começo a ficar ali numa espécie de remorsos por sentir que não estou a escrever o suficiente, e isso acaba por ir tudo para o texto. Há lá uma conversa em que nós estamos a dizer, pá, não tens saudades de trabalhar, e começávamos a ficar nervosos. E pronto, e depois a viagem com ele também funciona muito bem, porque ele permite muito silêncio, ou seja, podemos sem problema nenhum tirar uma tarde para estar a ler num parque, sem falar um com o outro. E isso eu acho que é muito importante. É muito mais difícil viajar com um não leitor, muito mais difícil, porque exige entretenimento externo constante, é horrível. Mas pronto, tudo isso funciona, e também me interessou essa ideia de, à medida que eu vou desenvolvendo o livro, vou falando dessa construção de mim enquanto leitora e enquanto escritora, e enfim, sendo não ficção, também é o livro que tem mais de mim, essa ideia do silêncio, que para mim é importante. E depois o estranhamento em relação aos sítios. Às culturas e aos locais. E como nós somos de 2 sítios diferentes, são 2 estranhamentos em relação aos sítios, e às vezes é o estranhamento de um para o outro. E que próximos planos é que tu tens? Agora que este... Agora... Pronto, tens aquele romance que Sim, estou a fazer um romance à noite, tento sempre escrever 3 horas, 4 horas por noite. Depende da sorte que eu tenho com os bebés a adormecer e do meu cansaço, porque eu trabalho todos os dias até à meia-noite, mais ou menos, mas em geral não facilito muito, forço-me, mesmo quando estou exausta, forço-me a continuar. Estou a trabalhar nesse romance há já alguns anos, acho que a primeira versão do romance até foi logo depois do Lisboa Chão Sagrado, que é o primeiro livro, já não tenho certeza. Eu acho que estava meio a escrever esse, meio a escrever o Palavra do Senhor, já não tenho mesmo a certeza. Ou escrevi um bocado deste e depois escrevi o Palavra do Senhor no meio e voltei a este, já não me lembro. Pronto, e este método está a ser muito parecido com o do Amor Estragado, em que eu escrevia, pensava, parece-me bem, mas vai para a gaveta uns tempos, depois tirava da gaveta e pensava, afinal, não está assim tão bem. Então tenho estado a trabalhar nisso. E pronto. É só esse, neste momento? Sim, neste momento, assim, de projeto grande, é só esse. Okay. Que já não é assim tão pouco. Quer dizer, não, sim. Sim. Não, ou seja, não é menosprezar o trabalho. Sim, estou a fazer outras coisas, traduções, revisões, pronto. Mais alguma coisa que queiras dizer? Acho que não. Não? Muito bem. Eu, muito feliz, eu tinha-te dito que... há uns meses que gostava de voltar a ter aqui e pronto, e és a primeira a voltar a dizer. Portanto, fixe, obrigada. Que honra. Acho que vou pôr isso no meu epitáfio quando morrer. Fui a primeira a voltar. Aqui já a Ana Bárbara Pedrosa, a primeira a voltar a dizer. Não é o Gosha, mas espero que seja tão bom. Obrigado por teres vindo, espero que tenhas gostado. Gostei muito, obrigada. E